Boa noite, pessoal. Vim falar com vocês hoje sobre essa série aqui da Lendas do Universo DC, do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde. Essa série aqui bem famosa lá nos anos 70, né, que foi um momento em que esses dois heróis, né, o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, eles se uniram, né, para viajar pe- pelos Estados Unidos, começaram a agir em dupla, né? Então foi uma fase bem interessante desses dois heróis, que conta aqui também com a presença da Canário, né? Da, da Canário Negro, que era a namorada, ou pelo menos o Lanterna Verde estava tentando fazer com que ela voltasse a ser a sua namorada, né? E são histórias bem interessantes aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui por dentro do quadrinho, né? Você vai ver aqui ó, que as edições, que essa fase começou em 1970, em abril, né? Aqui pelo índice. Os desenhos são do Neil Adams, né? Ó, Neil Adams nos desenhos e o roteiro do Dennis O'Neil. Realmente uma fase bem legal. Nós temos aqui uma introdução do Dick Giorgiano, onde ele conta até que a história que envolveu drogas, né, que envolveu o vício do Ricardito, né, que está aqui, ó, fica nesse segundo volume, né, ganhou até uma carta do prefeito de Nova York, elogiando, né, e parabenizando a ajuda deles em combate, a ajuda que a DC, através dessa história, deu no combate às drogas. Né. Começa aqui com o Lanterna Verde visitando Star City, que é onde o, o, o Arqueiro Verde mora, e ele então se envolve em uma confusão ali onde rapazes estão agredindo um homem, e dentro do senso de justiça dele, ele deve proteger esse homem sendo agredido por esses rapazes, né? Só que aí o Lanterna Verde, ele acaba mostrando a ele que na verdade esse homem que estava sendo agredido ali, estava sendo hostilizado, ele era o verdadeiro vilão porque ele estava tentando destruir um prédio, expulsar pessoas dali para que ele pudesse construir um estacionamento no local, deixando então crianças, idosos, né, e várias famílias sem abrigo, sem casa. Então aqui começa os questionamentos do Lanterna Verde, né? Se ele estaria realmente fazendo a coisa certa toda vez que ele faz o juramento dele e coloca o anel, faz o juramento e ele se transforma no, no Lanterna Verde, se ele estaria fazendo a coisa certa, né? Ele acaba cometendo aqui uma desobediência em relação aos Guardiões, ele acaba sendo punido por conta disso, que a punição dele é com que o anel dele perca a carga de forma mais rápida, né? Ele precisa recarregar esse anel mais vezes, e ele precisa de muito mais força de vontade para que os construtos dele possam se tornar reais através do poder do anel, né? E no final da história dessa história aqui, aquele homem que queria destruir as casas, ele acaba sendo preso aqui, né? Eles conseguem então provar que o cara é um cara errado, então ele acaba sendo preso ali. E eles acabam então no final dessa história, que o cara é preso, combinando aqui que eles vão viajar pelos Estados Unidos em uma caminhonete verde, né, para tentar conhecer os problemas das pessoas comuns que moram nos Estados Unidos. Então ele pega essa caminhonete aí e vão viajar pelo país. E eles acabam ganhando a companhia de um guardião. Né? Um dos guardiões ali acaba colocando um terninho, uma gravata e acaba acompanhando eles por essa viagem pelo interior dos Estados Unidos. E eles começam então a enfrentar situações com pessoas comuns, né? Como essa aqui, ó, que o carro deles é baleado por um grupo de pessoas que na verdade não são vilões, não são bandidos, mas são pessoas oprimidas, porque eles são mineiros que trabalham em uma mina, por um cara chamado Soames, que ele controla não só a mina, por ele ser o dono da mina, mas toda a cidade, né? Fazendo com que eles tenham praticamente um trabalho escravo ali. Ou seja, tudo que eles compram, tudo que eles fazem, eles devem prestar obediência a esses caras, a esses Soames, né? E então o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, eles tentam combater isso de uma forma diferente do outro, porque enquanto o Lanterna quer fazer as coisas de uma forma mais correta, mais dentro da lei, o Arqueiro Verde já quer partir para a ignorância. Ele age aqui meio tipo igual o Wolverine, né? Que quer logo partir para porrada, quer logo partir para briga, né? É assim que age aqui o Arqueiro Verde.
enquanto o Lanterna Verde tenta fazer as coisas de um jeito mais correto. No final eles conseguem aqui, né, prender esses Soames, provar as coisas, né, e as pessoas então tomam conta que conseguem restaurar as suas vidas, né, e ter uma vida mais digna depois. A Canário Verde descobre que eles estão viajando pelo país, vai atrás deles numa moto, que é uma moto que a gente acaba vendo aqui, que foi a moto que o Super-Homem fez para ela. Ela tem essa moto roubada por motoqueiros na estrada, ela é espancada e atropelada, né? Ela é atropelada, é salva por uma figura misteriosa. O Arqueiro e o Lanterna estão no bar, acabam arrumando uma briga com esses motoqueiros. O cara foge justamente na moto da Canário. O Arqueiro reconhece isso e então dá uma prensa no cara para que o cara leve eles aonde que eles viram pela última vez a Canário. Lá eles descobrem que esse cara aqui, que é o Joshua, que salvou a Canário, né? Ele então fez uma espécie de lavagem cerebral nela e ela agora faz parte da seita dele, uma seita onde ele prega que o mal precisa ser destruído, mas de uma forma que não só o mal, mas as pessoas más também, ou seja, que essas pessoas más precisam ser mortas, aniquiladas. E todo mundo que atravessa o caminho dele, que tenta impedir, também deve morrer. E uma das ordens dele é para que a Canário mate o Arqueiro Verde, que está ali tentando impedir os planos dele. Ela não consegue fazer isso, né? Eles acabam derrotando o cara, o pessoal dele, então ele não consegue superar isso e acaba cometendo suicídio. Então vocês vão vendo aqui que eles acabam enfrentando situações mais comuns. Não existe nenhum super ser aqui, nenhum ser assim com poderes, né, imensos para que eles possam enfrentar. São pessoas comuns, histórias do povo americano, como eles dizem aqui, né? Então, essa próxima história aqui é uma história que uma tribo indígena, né, onde o arqueiro ele acaba se disfarçando de um antigo chefe, né, indígena, para que esse povo indígena volte a ter sua terra de novo, né? E ele então se passa por esse cara, fazendo com que as pessoas acreditem que o espírito desse cara voltou. Mas na verdade é o Arqueiro Verde disfarçado aqui, né? Obviamente que ele vai entrar em conflito com a Lanterna, que não aceita esse método, eles acabam brigando, mas depois se acertam e por fim eles conseguem fazer com que essa pessoa que está roubando a terra dos índios, né, eles sejam presos e eles resolvem mais essa questão aqui. Na próxima história eles sofrem um acidente onde eles caem dentro de um rio, né, e eles são salvos por uma balsa que está cheia de galões de produtos químicos. Acontece uma explosão, o Lanterna Verde fica muito machucado e o guardião tem que fazer uma escolha, que é ou salvar os galões, que estão com produtos químicos, se caírem no rio vão contaminar o rio, ou salvar o Lanterna Verde. Ele opta por salvar o Lanterna Verde e por conta disso é condenado pelos outros guardiões, que chamam ele de infrator do planeta Terra. Ele é condenado então lá em Oa, né, a ser mandado para um planeta chamado Galo, onde ele vai ser julgado. Chegando lá, eles percebem, né, que há alguma coisa errada, porque só existem máquinas e um cara lá que comanda tudo, que depois a gente vai descobrir que esse cara era o mecânico-chefe do local, que aprisionou os verdadeiros membros da tribuna, né, que seriam os caras que iriam julgar, que são esses caras aqui. E ele então toma conta desse planeta por meio das suas máquinas. Só que eles conseguem também, o Lanterna e o Arqueiro Verde conseguem então, né, reverter essa situação, combater essas máquinas e restaurar a ordem no planeta Galo e salvar a vida do Guardião que já estava ali né, sendo condenado à morte, prestes a morrer. A história termina aqui, né, com eles voltando, indo embora, mas o Guardião prefere ficar para que ele possa então responder por seus erros ali. E aí nós passamos para outra edição que começa exatamente também onde parou aquela, né? As edições elas estão na sequência correta aqui, ó. Vocês vão ver que no primeiro volume nós vamos aqui até a edição 80, tá vendo? A edição 80 e aqui começa na 81.
Então tá certinha a sequência, tá? Não tá pulando aqui, pelo menos essas duas edições aqui, elas não estão pulando. A gente está vendo na sequência certinha. E começa então ainda com esse julgamento, né, desse guardião. E agora estão ali a Canário, o Lanterna e o Arqueiro Verde acompanhando isso. Ele é condenado a voltar para o seu planeta, o seu planeta natal, um planeta chamado Malthus, onde há uma superpopulação, porque aconteceu um problema de uma nuvem de poeira cósmica fazer com que as mulheres deixassem de engravidar, não conseguissem mais ter filhos. Aí uma mulher chamada Mãe Juna, através de meios genéticos ali, consegue fazer com que pessoas comecem a nascer, só que as mulheres também voltam a dar à luz normalmente, criando então uma superpopulação nesse planeta, no planeta Malthus, né? Então eles têm que resolver também essa questão aqui. Vocês percebem que em nenhum momento eles estão enfrentando nenhum super ser aqui, né? Apesar de eles estarem em outro planeta, os adversários que eles enfrentam não é ninguém assim com superpoderes ou com uma força extrema. São seres que eles conseguem dar conta normalmente. Até mesmo a Canário ou o Arqueiro Verde conseguem ter uma briga, digamos assim, justa com eles, né? Inclusive em relação à briga, a gente vai ver que eles apanham bastante, né? Eles dois aqui, eles levam muitas surras, e surras de pessoas comuns, levam surras de seguranças, enfim, vocês vão ver os dois apanhando muito aqui. Aqui nós temos na próxima história já a Canário e o Arqueiro sendo atacado por Harpias, né? Então eles percebem aqui que nessa história a gente vai ver que duas dimensões elas acabam convergindo, a nossa e uma outra dimensão. O Lanterna Verde tem um encontro aqui com uma mulher chamada a Rainha das Bruxas, que joga ele em uma outra dimensão, em uma terceira dimensão, além da nossa e dessa outra que está se juntando, existe uma outra dimensão. Então, a gente vê então que o Lanterna Verde fica preso dentro dessa pedra aqui, que seria uma outra dimensão, né? E então começam os confrontos, porque esses seres dessa outra dimensão, que é dominada por mulheres, né? São só mulheres, elas começam a aparecer aqui na Terra. Né? Então a Canário enfrenta essas mulheres, elas reconhecem que a Canário tem extrema habilidade e por ser uma mulher, né, eles respeitam a Canário, que na verdade quem vai salvar a pátria aqui dentro dessa história, porque é ela que vai ajudar de forma mais efetiva o Arqueiro e principalmente o Lanterna. Depois a gente vai ver aqui que a Rainha das Bruxas está aliada ao Sinestro, que a participação dele é muito pouca aqui. Você vê que o Lanterna logo dá um jeito nele, com um soco. Aí já acabou o Sinestro aqui, já não tem mais nem... A gente nem ouve mais falar dele aqui nessa história. E é quando a Canário vai para dentro dessa pedra também para resgatar o Lanterna Verde, o que ela consegue, né? Consegue resgatar o Lanterna e trazer de volta para a nossa dimensão. Nessa outra história aqui, a Canário, né? Ela quer dar aula, olha só, ela inventa que quer dar aula. Você vê que as histórias são realmente assim, não envolvem nenhuma ação incrível, né? Com seres de muito poder. Então, quando ela vai para essa escola, né, que a gente acaba aqui encontrando personagens como a Carol Ferris, que no caso o dono dessa escola, né, o Jason Belmore é o dono dessa escola, ele seria o atual namorado da Carol Ferris, que estaria numa cadeira de rodas por conta de uma menina que tem uns poderes psíquicos aqui. Talvez essa seja realmente um dos personagens que vai ter poderes aqui, é essa garotinha, que é controlada pelo cozinheiro, que acaba dominando toda essa escola e todas as crianças ali. Então essa menina, ela tem poderes de causar mal às pessoas, né? Ela consegue ter controle sobre vários objetos, sobre as pessoas. E ela foi responsável pela lesão na coluna da Carol Ferris, né? E aqui começa, né? A gente vai ver que eles vão vencer essa menina. Na verdade, essa menina é a Sibyl, né? Que depois a gente vai ver mais tarde em outras histórias aí pra frente, mas, né? Que a gente vai conhecer essa personagem. Mas aqui ela é apresentada
pela primeira vez como uma garotinha, e ela então acaba se revoltando contra esse cozinheiro e acaba fazendo com que a escola desabe em cima deles. Então todos acham que os dois estão mortos, mas no final a gente vê aqui os pezinhos dela aqui, ó, e percebe que ela está viva, e óbvio que ela está viva porque a gente vai ver a Sibyl mais tarde aí em várias outras histórias, né? E aqui volta o Hal Jordan, né, que é o Lanterna Verde, e a Carol Ferris, eles acabam reatando ali o romance deles, né? Eles acabam voltando a namorar, ficar juntos, tá vendo? E ela então tentando recuperar a sua coluna, ela vai para uma cidadezinha pequena, uma represa começa a se romper, o Lanterna vai até lá para ajudar, e a gente percebe que nessa história aqui, que na verdade foi tudo um plano de um antigo inimigo do Lanterna Verde, que atrai o Lanterna Verde para lá, usa a Carol para isso, atrai o Lanterna Verde para lá, e o nome dele é Mão Negra, né? É um antigo inimigo aí que o Lanterna teria prendido, mas que ele teria fugido da prisão, estaria aqui fazendo tudo isso através de um gás, controlando as pessoas, para que eles então, as pessoas desse lugar, pessoas comuns, né, pudessem então prender o Lanterna e até mesmo matar o Lanterna Verde. No final ele acaba sendo salvo aqui pelo Arqueiro Verde, os dois, né, a Carol e o Lanterna são salvos por ele, e eles voltam para casa. São histórias simples, mas são histórias muito boas, sabe? As histórias boas de ler, são histórias que você lê fácil, você lê rápido, né? Você não tem uma linguagem muito robuscada, você não tem histórias com muito, com muitos tropeços, né? São histórias retas ali que você lê facilmente, que você entende facilmente. Então começa aqui essa história que foi Nas Veias, né? Que é a história aqui que é sobre as drogas, né? Onde a gente percebe aqui que existe uma turminha aqui, que alguns desses rapazes aqui são amigos do Ricardito. O Arqueiro Verde, em uma dessas brigas, ele leva uma flechada, percebe que essa flecha que o atingiu era dele, então ele percebe que o Ricardito, que essa flecha só poderia estar com o Ricardito. Ele vai atrás do Ricardito, uma pessoa que ele já não dá muita atenção, e ele descobre pessoas aqui com, né, abstinência de drogas, então ele começa a perceber que existe todo um mundo aqui de drogas, então os dois, o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, eles começam a entrar nesse mundo aí, né, e perceber que existe uma sujeira, que existem inimigos muito mais importantes até do que os inimigos cósmicos de serem combatidos aqui mesmo na Terra, né? Nós vamos ver aqui que vai haver aqui uma morte entre esses personagens aqui, que são os amigos do Ricardito. Nesse momento aqui, ó, que é o que termina a revista, o Arqueiro Verde ele descobre que o Ricardito está se drogando, ó, porque ele vai aqui injetar drogas na veia, né? E aqui, ó, Bem-vindos ao Mundo Real, né, que é uma apresentação, né, que foi essa fase muito elogiada, né, dos dois, que fala desse período aqui onde eles trataram de assuntos mais reais, de assuntos mais envolvendo aqui as pessoas e o dia a dia real das pessoas, né, lá nos Estados Unidos e aqui no planeta. Aqui uma apresentação do Dennis O'Neil, do Neil Adams, né, apresentando os dois, apresentando aqui o Dick Georgiano também, o Bernie Washington. E vamos partir então para a terceira edição, que aqui a gente vai conhecer aqui o Lanterna Verde Negro, né, que ele vai ser escolhido. Mas antes dessa edição nós temos aqui a conclusão da história das drogas, né, que aqui, ó, a gente vai ver que o Oliver Queen ele acaba dando um tapa aqui no Ricardito, falando que ele não, né, para ele parar de usar as drogas, ele fica revoltado porque o Ricardito está usando as drogas. E a gente vê aqui uma morte por overdose de um dos amigos do Ricardito, né, ele morre aqui por overdose. O Lanterna Verde que acha o corpo dele lá jogado dias depois. Então a gente vê aqui que então a gente vê aqui que eles começam a entender que eles precisam combater não essas pessoas que são os usuários, mas
os verdadeiros responsáveis, que são os caras que vendem as drogas. Então eles chegam às pessoas muito ricas, né? Pessoas que têm seus capangas. Então eles começam a combater esses capangas. Você vê aqui, ó, que o Lanterna Verde ele toma uma surra danada, é preso, acorrentado, é jogado dentro d'água, é salvo pelo Lanterna Verde, né? E eles então têm que encontrar esse cara aqui que é muito rico, né? Um cara é milionário, dono de um laboratório químico que produz essas drogas, né? E eles acabam então resolvendo essa questão aqui. E o Ricardito então deixa, né, essa parceria, né? Ele era o pupilo do Arqueiro Verde, então ele fala que ele não quer mais ser esse pupilo, que ele quer andar com as próprias pernas e que ele vai conseguir se livrar das drogas sozinho, sem a ajuda do Oliver Queen, que nesses últimos anos, nesses últimos meses, não estava dando atenção para ele, que teria sido um dos motivos pelo qual ele procurou as drogas. Essa falta de atenção do Oliver Queen. Aqui a gente vai ver a edição, né, que vai ver aqui que dessa escolha de um substituto para o Hal Jordan, caso acontecesse alguma coisa, e eles escolhem então, né, os Guardiões, o Anel, eles escolhem esse cara aqui, que é um cara negro, né, chamado John Stewart, né, você vê que é um cara mais bronco, mais bruto, diferente do Hal Jordan, que quer agir de forma correta, certinha sempre. Esse cara é um cara mais prático, que age realmente de acordo com as necessidades mesmo, sem se importar muito com as leis. Aí a gente tem essa aventura aqui, ele consegue resolver uma das questões, não se torna ainda o Lanterna Verde, foi só uma espécie de treinamento que ele teve aqui. E na próxima história a gente já vai ver aqui, né, a gente não vai ver mais ele, contanto que no final aqui fala, ó, não se sabe quando ou onde, mas tenha certeza de que John Lanterna Verde Stewart vai voltar. Então aqui, né, houve a apresentação do personagem, mas deixou claro aqui que não sabia quando seria uma próxima história envolvendo esse personagem. Aqui o Arqueiro Verde, ele é convidado nessa história aqui, convidado para ser prefeito de Star City, né? E ele então fica nessa negação, ele fala com algumas pessoas, que ele liga para o Batman, ele liga para o Superman, né? Ele liga para Canário, pedindo a opinião deles, o que eles achavam, e todos eles achavam que ele não devia aceitar essa proposta de ser prefeito e entrar para a política. Mas aí ele vai num bairro negro, pobre, né, onde está tendo uma passeata, uma rebelião aqui nas ruas, e um menino é baleado, ele tenta salvar esse menino, mas só que o menino morre no hospital, e ele então extremamente revoltado, ele resolve então aceitar ser o prefeito, né, aceitar ser candidato a prefeito de Star City para tentar de alguma forma resolver esses problemas aí dessas minorias. Nessa próxima história aqui, né, essa aqui também, ó, essa edição aqui, vamos ver se a gente tem aqui o índice, ela tá 86, 87, aí a gente não tem 88, tá vendo? Pula 88 e vai para 89. Aí tem outras histórias aqui, mas que não tem a numeração. Aí a gente não sabe exatamente se elas ficaram na ordem, né? Tem até uma história aqui, ó, nesse meio aqui, mas não diz se é a edição 88. A gente não sabe se foi uma falha aqui da Panini em dizer que essa edição que seria da revista 88, ou se realmente houve um pulo aqui. Enfim, nessa próxima história aqui, o Oliver Queen ele acaba conhecendo alguém, né, que tem umas ideias assim de salvar o planeta, né? É um ativista por salvar o planeta, né? E ele acaba querendo conhecer essa pessoa em uma visita às instalações da Ferris, né, onde eles estão testando um jato, ele acaba então conhecendo esse rapaz aí que até tem uma aparência aqui de Jesus, né? Eles colocam esse cara aqui como Jesus, inclusive ele vai se prender ao avião como se ele tivesse na cruz aqui. Vocês vão ver, ó, tá vendo? Ele se prende na turbina do avião aqui como se fosse Cristo realmente, como se fosse fazer um sacrifício para salvar o planeta, né?
E nesse meio termo aqui a gente vai ver que o Oliver ele acaba arrumando uma confusão aqui com segurança lá da Ferris, né? E ele acaba tomando um pau. Ele e o Lanterna Verde acabam levando uma surra desses seguranças, né? O Lanterna Verde, com todo o poder que ele tem do anel, ele leva essa surra aqui, né? E ele acaba sendo preso lá, né? Eles acabam sendo presos junto com esse Isaac aqui. O Isaac se acorrenta por livre e espontânea vontade, mas o arqueiro e a lanterna são colocados lá atrás, ó, tá vendo? Ficam presos aqui já pelos seguranças. Eles se soltam, né? O Isaac também, eles acabam libertando o Isaac, ajudando. Os aviões de teste que estariam poluindo o ar acabam explodindo. Ou seja, são histórias que não envolvem nada cósmico, são histórias que não envolvem nada grandioso, são histórias que envolvem somente pessoas humanas ou seres que não têm nenhum poder extremo, em histórias simples e comuns aqui. Nessas últimas histórias aqui, a gente vai ver que o Lanterna, que o Arqueiro Verde, ele acaba errando sua flechada, matando uma pessoa e por conta disso ele resolve então largar de ser o Arqueiro Verde, né? Quando ele percebe que ele matou uma pessoa. Então o Lanterna Verde e a Canário, né, eles tentam de todas as maneiras achar onde está o Arqueiro Verde, né? E com isso eles acabam descobrindo alguns crimes aqui, né? Algumas organizações aqui criminosas, e eles acabam combatendo essas organizações. A Canário é atropelada, né? E então o Hal Jordan consegue uma pista, né? Porque ela precisa de sangue, e aí ele já precisa desesperadamente achar o arqueiro, porque o arqueiro é o único que teria o sangue compatível com o dela. Ele consegue achar o arqueiro, que não quer voltar, ele está numa espécie de mosteiro, né? Mas quando ele sabe que a Dinah está precisando de sangue, que ele é o único que pode ajudar, então ele volta, né? Ele volta junto com a Lanterna, e ele volta então a assumir, né, esse manto de Arqueiro Verde de novo, e acaba então fazendo aqui a transfusão de sangue. Nessa última aqui, né, é uma história onde o Hal Jordan vai acampar perto de uma montanha, percebe uma moça em perigo, percebe que seu anel está falhando, e aqui no final, então ele percebe que ele precisa realmente se concentrar muito, ter muita força de vontade para conseguir controlar o anel novamente. Pessoal, então é isso, né? São histórias mais simples, são histórias que não envolvem nenhum evento cósmico, nenhum evento grandioso, mas é uma fase bem legal. Eu posso falar para vocês que eu li, que eu gostei muito de ler essa fase aqui. E quem comprou, eu acho que pode concordar comigo em relação a isso. E se você não tem, se você não comprou essa fase, eu recomendo a você que compre, porque são histórias realmente divertidas, são histórias realmente que fazem a gente passar o tempo rápido aqui, com uma leitura gostosa, com uma leitura simples, mas que você acaba sendo satisfeito dela, né? Então é isso aí. Lanterna Verde, Arqueiro Verde, Lendas do Universo DC, essa fase aqui com esses 3 volumes. Espero que tenham gostado do vídeo e grande abraço.